Diz assim a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverti como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esse texto fala de liberdade. A liberdade é o maior bem que uma pessoa pode ter depois da vida. Ter vida sem liberdade significa não poder fazer as escolhas sobre os rumos a se viver, sobre os rumos da própria família. Veja você que por liberdade as pessoas morrem. Mahatma Gandhi, quando enfrentou o Império Britânico, ele não usava armas. E os britânicos diziam: nós vamos matar vocês. Mahatma Gandhi dizia: podem nos matar, porque nós não seremos escravos de vocês, porém não pegaremos em armas, porque não entendemos que a violência é o caminho de um ser humano. Que luta incrível, ideológica,
emocional, patriótica contra a escravidão. Da mesma maneira, quando Martin Luther King lutou contra o racismo, a liberdade do negro e do branco de conviverem, a liberdade das pessoas andarem juntas e não serem separadas pela cor da pele, isso lhe custou a própria vida. Ele foi assassinado, mas Martin Luther King, ele deixou uma luta que foi tomando os corações e se tornou vencedora. Quem vai esquecer o sublime depoimento de Martin Luther King, quando ele disse: I have a dream, eu tenho um sonho, que na minha pátria as minhas filhas não sejam avaliadas pela cor da pele, mas pelo caráter que carregam. Que coisa linda quando há liberdade. Recentemente, Nicolás Maduro, um homem que oprimia o seu povo, matou pessoas, aprisionou desafetos políticos, ele foi tirado do poder. Eu não estou aqui para falar de Estados Unidos, não estou falando disso, eu estou falando que um ditador, um cerceador da liberdade, foi tirado. O povo comemorava na rua, porque eles voltaram a sonhar de poder expor com liberdade a sua opinião. Recentemente, um Ayatollah do Irã foi morto. Também não vou entrar em polêmica, não vou falar de Estados Unidos, de Irã, não é isso, mas um homem que massacrava recentemente 50 mil pessoas do seu povo, por discordarem do seu domínio maldito, foram mortas pelo líder da pátria. Que coisa terrível, quando as pessoas não têm liberdade para expressar uma opinião, para expressar o seu desejo. Liberdade, mas será que liberdade é fazer o que eu quero? Será que liberdade é fazer o que dá na veneta, como falava na minha infância? Será que liberdade é fazer todo dia e toda hora o que eu dá vontade? O texto bíblico que a gente leu, ele é um resgate da liberdade. Ele vai dizer: olha, vocês foram atraídos para Deus para viver a liberdade. O que Deus quer dar a vocês é a liberdade. E alguém pode dizer: mas calma aí, eu achei que a igreja era um lugar de sim e não, um lugar de pode e não pode, um lugar onde a gente é privado das nossas vontades, um lugar que corta o nosso barato, porque a gente quer viver algumas coisas e a igreja diz que não. Paulo vai explicar que não é assim. Ele vai mostrar que, na verdade, o que Deus quer para você é liberdade. Porque aquilo que a sua carne pede, aquilo que os seus desejos querem, aquilo que os seus desejos escolhem, pode não ser liberdade. No fundo, pode significar aprisionamento, dor. Pode significar o fim de uma família. Pode significar angústia, pode significar vergonha para um filho, vergonha para uma filha. A palavra de Deus vem dizer o seguinte: amigo, a palavra é a instrução para que você saiba o que vale a pena. Por isso, hoje, a gente precisa entender como viver liberdade. E para viver liberdade, você precisa saber 3 coisas de acordo com esse texto. Primeiro, a religiosidade não deve escravizar, mas deve libertar. Você não deve vir para a igreja: tenho que ir para o culto. O pastor convidou para a conferência, tem que ir para a conferência. O pastor falou para abrir uma célula, vou ter que abrir célula. Não. A igreja, ela não está aqui para te escravizar, ela está aqui ao contrário, para te libertar. E é por isso que no capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou,
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Estava na igreja dos Gálatas um povo dizendo: quer ser cristão, vai ter que cumprir o ritual judaico. E o ritual judaico dizia que todo homem deveria ser circuncidado. A circuncisão é um corte no órgão genital masculino. Na vida judaica, quando a criança completava 8 anos de idade, pegava uma criança, puxava lá o órgão genital do menininho, dava um cortezinho, pronto. Depois, a ciência, estudando, descobriu que o 8º dia é o dia em que o maior número de nutrientes se multiplicam, os hormônios necessários como é que fala? Cicatrização, se multiplicam no corpo humano. Portanto, o povo judeu, quando fazia no 8º dia, era justamente o dia em que a criança ia ter menos situações adversas, porque a cicatrização seria instantânea praticamente. Bem, como que o povo judeu sabia disso? É Deus que fez tudo, ele sabia. A ciência descobre depois o que Deus, o dono de todas as coisas, já sabia. É impressionante como a Bíblia é uma comprovação do poder e da onisciência de Deus. Mas aí, agora, nos Gálatas, tem gente que se convertia com 30 anos, com 40 anos, e aí tinha um povo na igreja falando: vai ter que circuncidar. Irmão, um homem com 40 anos, com 30 anos, não é um processo mais tão simples, é um processo doloroso, é um processo complexo. E Paulo está falando: ei gente, quer submeter as pessoas a essa bobagem? Isso é coisa para o judeu, uma marca para o judeu. Deus não quer circuncisão do corpo, Deus quer circuncisão do coração. Porque a circuncisão era uma marca da aliança do povo judeu com Deus. O que Deus quer não é uma marca no corpo, é uma marca no coração. É uma aliança com Ele de verdade. Não é uma aliança que é feita no corpo, é uma aliança que é feita na alma. Não é uma aliança marcada apenas por um ritual, é uma aliança que é marcada por uma decisão no coração. Então Paulo está falando: ó, vocês querem circuncidar? Se quiser circuncidar, então faz o seguinte: cumpre logo toda a lei de Moisés, cumpre tudo. Faz o seguinte: se castra logo, porque na lei judaica também tem situações assim. Paulo usa de uma ironia para dizer: vocês querem seguir a lei judaica, mas só até certo ponto, para dizer que vocês são diferenciados. Para de bobeira, Deus não está nem aí para esses rituais. Deus está querendo a mudança na alma, Deus está querendo vontade, atitude, postura. Deus está cansado de sacrifícios humanos, Deus está querendo ver uma vida nele, uma vontade por Ele, um desejo por Ele. Quando alguém fala: a religião proíbe tudo, eu pergunto: quando eu pego um avião, 14 horas de voo, e eu não sinto falta do vício, eu não preciso da nicotina, eu não preciso da bebedeira, eu consigo viajar 14 horas em paz, ver o meu filminho, ter o meu tempo de oração, ler a minha Bíblia, dormir. Quem que é livre? Quem que é livre? Eu consigo viajar, o outro fica desesperado na viagem. Quem que é livre? Quando eu pego o meu celular e a Bianca tem lá a minha senha, e ela pode ver meu celular e não tem problema nenhum, eu não preciso: meu Deus, será que ela vai ver alguma coisa? Tal. E o outro precisa ficar escondendo o celular. Meu Deus do céu, quem que é livre? Liberdade não é você fazer o que tem vontade. Liberdade é você conseguir escolher o que vale a pena. Eu vou repetir:
Liberdade não é você fazer o que tem vontade. Liberdade é você conseguir escolher o que vale a pena. A liberdade, eu saio com a mulher que eu quiser, isso é liberdade? Não, liberdade foi eu um dia pegar uma mulher chamada Bianca e botar no meu nome. Vou botar no meu nome. Lá em casa, você que vai mandar no pedaço. Está aqui, Bianca Penela Valandro de Oliveira. Liberdade é eu, diante de tanta mulher bonita, de tantas coisas, de tantas ofertas do mundo, falar, cara, eu escolhi uma, botei no nome, sou fiel a ela, e não adianta me oferecer nada, porque ali tem alguém que manda no pedaço. Isso é liberdade. Agora, o cara que não pode ver um rabo de saia, ele não é liberto, ele é escravo. Porque ele não consegue desenvolver uma relação séria, honesta, íntegra, apaixonada, porque ele é escravo do desejo. Quem está entendendo? Liberdade não é sair fazendo o que você quer. A religião não está aqui para falar, não pode, não pode. Não, você faz o que você quiser. A igreja está aqui para instruir, para que você tenha paz, tranquilidade. E se você escolher a instrução da palavra, você vai ter liberdade. Algumas igrejas criam tantos mecanismos, tantas regras, tanto não pode, a roupa é assim, o cabelo é assado, tal, e às vezes a gente esquece que a regra passa, porque o que vai contar é o coração. Paulo está dizendo, olha, vocês estão preocupados demais com coisas externas. A escolha do crente que só não deve... A escolha do crente que acha que deve fazer as coisas porque é uma regra, é uma escolha mentirosa. Não é uma escolha verdadeira. Jesus nunca quis que o homem se sentisse sufocado pela religião. Por isso está dizendo aos Gálatas que eles não precisam se circuncidar. A circuncisão era um fator importante na vida do povo judeu. Mas já estava mais que claro nas palavras dos profetas que o que Deus queria não era sacrifício, mas um coração quebrantado e obediente. Queridos, a igreja não está aqui para ficar dizendo pode, não pode, mas para dizer o que a Bíblia orienta. E então você escolhe. Você escolhe. E você tem que saber que se a sua escolha é o que a Bíblia orienta, vai ser bom. Se a sua escolha é o que a Bíblia orienta, você pode abrir mão de um desejo momentâneo, mas vai valer a pena. Ah, mas eu tenho vontade, é o meu desejo, mas vai pagar preço. Vai doer, vai machucar, vai ferir, vai triturar a tua identidade. Você vai sofrer, e muito. Mas se você seguir a verdade, se você seguir a palavra, você tem a liberdade para escolher a palavra. A Bíblia diz que a palavra é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, ainda que agora você abre mão de um desejo, você vai lucrar. Vai dar bom, como fala a molecada hoje. O final da história valeu a pena. Uma pessoa, às vezes, se comporta por regras. A religião não está aqui para regrinhas, está aqui para transformação de dentro. A gente não pode viver umas coisas porque tem uma ordem de fora para dentro. A gente tem que viver as coisas porque tem um desejo, uma força de dentro para fora. Uma vez eu estava indo com um amigo meu para estudar na Ilha do Governador. Nós passamos em frente ao cemitério do Cacuia. Quando passamos, ele... Falei, meu irmão, já vi um monte de gente fazendo isso. Por que tu faz isso? Falei, pô, em frente ao cemitério, irmão. Tá, pô, mas eu já vi um monte de gente quando passa em frente ao cemitério, faz um sinal da cruz. Tá, mas por que você faz? E o meu amigo falou, cara, eu também não sei não, mas pô, todo mundo faz. Pô, tu acha que eu sei tudo?
Ô, teu pai que é pastor, pergunta para ele, falei, não, mas meu pai não me ensinou essa parada não, cara, tem que aprender. As pessoas estão acostumadas com roupas, atitudes, comportamentos, falas, saudações de graça e paz. Por que você fala graça e paz? Você sabe por quê? Paulo pregava aos judeus e aos gregos. Os judeus se saúdam por paz, shalom. Os gregos se saudavam pela palavra caris, graça. Paulo quer pregar os dois grupos, então ele dá uma saudação que atinge os dois, graça e paz. Se você não sabe o porquê, você reproduz coisas, mas não produz sentimentos, atitudes reais, convicções, verdades. Uma pessoa diz que é evangélica às vezes. Você é o que? Evangélica. Eu estou vendo um monte de cantor agora evangélico, influenciador evangélico. Mas qual é a sua igreja? Não preciso. Quem é seu pastor? Eu estou acima disso, eu sou influenciador. Eu tenho milhões de seguidores. Eu não preciso de pastor. Legal. Na Bíblia diz isso? A Bíblia diz assim, olha, vocês não podem se afastar da vossa congregação, porque não seria bom para vocês. A Bíblia diz assim, obedecer a vossos pastores. Esses caras são importantes na vida de vocês. Então a Bíblia tem uns negócios lá que alguns estão dizendo que não é importante, porque quem tem 1.000 seguidores, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões, chega um ponto que não precisa mais de igreja nem de pastor. Que teologia é essa? Ah, não vou no culto não. Eu atingi um nível com Cristo. Na minha relação com Cristo. Está acima de igreja. Ah, então, quem atinge um nível que você atingiu, não precisa de igreja. Pô, maneiro, cara. Tu devia montar um curso para ensinar isso. Como abrir mão do corpo de Cristo, da obra de Cristo. Agora, eu só queria te fazer uma pergunta. Qual é? A Bíblia diz que nós temos que salvar o mundo. Você, quando tem o seu discurso, você vai ganhar para Jesus? Vou. Você vai cuidar depois? Não, porque as pessoas precisam de cuidado. As pessoas não estão prontas porque aceitaram Jesus. Outra coisa, quando tiver doença, você vai visitar? Porque as pessoas precisam de visita, de apoio. Quando morrer, tu vai fazer o enterro? Não, porque as pessoas precisam de apoio nesse momento de luto, de dor. Quando o casamento tiver com um problema, você vai aconselhar? Porque as pessoas precisam de conselho. Muito casamento acaba porque faltou apenas alguém que ajudasse. Não, meu papel é falar, porque eu sou influenciador, eu tenho milhões de seguidores, e depois cada um que cuide de si. Mas quem cada um cuide de si como? Porque precisa do seu curso para aprender a viver. Precisa do seu curso para poder aprender a ganhar dinheiro. E depois cada um se vira, quer dizer, precisa de você para aquilo que te dá dinheiro. Mas porque não te dá dinheiro, eles precisam se virar sozinhos. Então eles se viram sozinhos logo, sem você também, pô. Já para de te seguir agora logo aqui, ué. Já manda o teu Instagram pro quinto dos infernos logo, pô. Já manda você junto. Quem está entendendo? Tudo que for falado no mundo que contrarie a vida de igreja é contra a palavra de Deus, é do diabo. A religião não está aqui para te cercear de nada, está aqui para te ajudar a ser melhor e você fazer as escolhas que valem a pena. Diga para você agora: liberdade é fazer as escolhas que valem a pena. Segundo lugar, se você quer seguir a liberdade, saiba que a tendência humana é usar a liberdade para dar lugar à carne. A tendência humana, você e eu, a nossa tendência
é usar errado a liberdade. No versículo 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Em vez de dar lugar à carne, sirvam uns aos outros. Ou seja, faça escolhas que sirvam as pessoas. Faça escolhas que abençoem as pessoas. Se a sua escolha é só para o seu ego, ela deve ter problema. Se a sua escolha só você lucra com ela, tem problema. É interessante que no capítulo 5, no versículo 6, eu quero que você leia. Diz assim: sim, a fé que atua pelo amor. Repete comigo: a fé que atua pelo amor. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que tem muita coisa que você bota fé e não vai acontecer, porque você não vive o amor. O ambiente para a fé é o amor. Quando você está vivendo em amor, quando você é uma pessoa que produz amor, quando você é uma pessoa realmente que se preocupa com o próximo, então a tua fé, ela tem toda a ambiência para se concretizar, porque a fé que atua no amor. Mas quando você bota fé só para uma coisa, para o teu ego, para a tua vontade, para a tua ostentação, para a tua vaidade, para mostrar para os outros, para poder ganhar um dinheiro sem qualquer propósito, que eu não tenho nada contra você ganhar muito dinheiro, mas você tem que ter propósito de vida com isso, e não apenas ganhar dinheiro para ficar rico e comprar bens e bens e bens, não. Se você pensa só assim, você está errado. Então, a Bíblia está dizendo: ei, se você é cheio de amor, a tua fé tem propósito de amor, a tua fé está no ambiente certo, vai nessa que a tua fé vai ter resposta. A nossa tendência é ignorar isso, e só querer viver a nossa carne. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que que um pai vai num churrasco dos amigos, enche os córneos, depois pega um carro e sai dirigindo, olha na internet onde é que tem blitz para tentar fugir, e coloca a vida dele em risco, podendo bater num poste e ter os seus 3 filhos em cima de um caixão? Sabe por que ele faz isso? Porque ele não sabe o que é amar. Ele não sabe o que é amar. Porque se ele soubesse o que é amar, ele não colocaria a vida dele em risco, sabendo que seus filhos vão chorar muito, vão sofrer muito. Quando um homem vê uma mulher, uma prostituta, e ele fala: não, vou me deitar com ela para ter um prazer sexual. Quando ele percebe que aquela mulher, ela tem um pai, ela tem uma mãe, ela teve alguém que não queria isso para a filha. Quando ele pensa que aquela moça, ela tem uma alma, ela não é só um objeto, ela tem uma alma. Ela vai para o céu ou vai para o inferno. Ela está naquilo por algum motivo também emocional. Ela tem alguma dor que gera nela a energia ruim para se prostituir por dinheiro. Quando a gente consegue olhar esse quadro inteiro, não tem um homem que consiga se deitar com uma mulher na prostituição. A gente precisa entender que a tendência da gente é a carne, mas liberdade é você ter uma consciência cristã tão grande que você olha para a oportunidade da carne e você escolhe a oportunidade do Espírito. Você escolhe o que vale a pena. Você escolhe o que não vai trazer dor. Quando um homem tem uma oportunidade de ganhar um dinheiro numa negociação fraudulenta, mas ele pensa que aquilo vai significar uma pomada que aquela senhorinha que tem aquela perna enfaixada, já viram dessas senhoras? Aqueles panos de trapo, aqueles panos horríveis enrolados na perna, com trombose, sei lá com o quê, com isipela, aquilo é uma dor insuportável, aquilo arde. Vai faltar uma pomada, vai faltar uma injeção no hospital, porque alguém roubou um dinheiro. Ah, mas está todo mundo roubando, só que eu não vou? Cara, se tiver todo mundo se matando, você vai se matar também?
Quando um cara vai lá e rouba um dinheiro de um município, vai faltar uma merenda. Vai ter uma criança que o pai meteu o pé. A mãe não tem muito juízo. E aquela criança, quando acorda de manhã, ela não sabe o que é um abraço, não sabe o que é um bom dia, filho. E não sabe se vai ter comida. A única comida que ela vai ter chance de comer é aquela da escola. Quando alguém se mete numa falcatrua, alguma criança não vai ter a merenda. Ou se tiver, vai ter uma merenda ruim, estragada. Então, a gente começa a evitar o pecado, evitar o erro, não porque a igreja bloqueou, não, é porque dentro da gente surge uma consciência, surge um valor. Deus quer te dar liberdade. Liberdade é escolher o que vale a pena. É ter a opção de escolher. É ter o desejo de escolher o que vale a pena. Uma mulher que adultera, que trai o seu esposo porque encontrou um homem que chavecou bem, que falou uma coisa legal e tal, e falou para ela o que o marido não está falando. Mas ao invés de trabalhar com esse marido para que os valores entre eles melhorem, ela dá essa escapulida. Ela não percebeu o que isso vai gerar na vida dos filhos. Ela não percebeu o quanto isso vai roubar dela a sua verdadeira identidade em Cristo. O quanto a culpa vai maltratá-la. Mais dia ou menos dia, uma hora a conta chega e a dor vem. A gente precisa entender que normalmente a nossa tendência é ir pelo caminho da carne. A liberdade é a gente poder dizer: o caminho da carne não vale a pena, eu vou fazer outra escolha. E escolher. Não é religião, não é igreja, não é porque alguém está vendo ou porque alguém não está vendo, não é por isso ou por aquilo, é porque eu em Cristo, eu desenvolvo uma consciência cristã, a famosa mente de Cristo. Eu falo, pô, cara, tem tanta tragédia envolvida nisso, vou mexer com isso não. Não vou querer esse prazer, não vou querer esse dinheiro, não vou querer essa oportunidade que magoa, que fere. Mas em último lugar, se a gente quer viver a liberdade, a gente precisa saber, além de que a religiosidade não é para escravizar, é para libertar. Além de saber que a tendência humana é para usar a liberdade para dar lugar à carne. E nós precisamos estar conscientes disso. Em terceiro lugar e último, nós precisamos saber que pequenas concessões podem acabar com suas maiores pretensões. Fala comigo. Pequenas concessões acabam com grandes pretensões. Gente, tem um versículo aqui que é o chave do capítulo. Ele vai dizer assim, no versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Quem aqui já cozinhou, usou fermento? Quem aqui já usou? Já, né? Você enche de fermento? Não. Você bota um pouquinho, né? Aí você faz o quê? Você mistura na massa. O que acontece? Só um pedaço da massa onde bateu o fermento, só aquele pedaço tem um efeito do fermento? Não. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O que a Bíblia está dizendo? São as pequenas concessões que você faz que estragam todo o teu destino. São as pequenas concessões, não são as grandes não. É essa brechinha que você abre que estraga todo o teu projeto, todo o teu sonho, todo o arsenal de bênçãos que Deus tinha separado para você. Por exemplo, tem uma teoria do espiritismo que diz assim: o homem morre, aí ele reencarna, aí ele morre, reencarna.
E se ele for melhorando, ele vai evoluindo até ser um espírito de luz. É um fermentozinho, é uma doutrinazinha, que muito brasileiro que é católico acredita que é isso que acredita, mistura tudo. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que a Bíblia diz, que Cristo morreu por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a Bíblia diz, o próprio Cristo disse, se o que ele disse não é verdade, então ele é um mentiroso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele não é o único caminho, então ele é um mentiroso. Então essa doutrina, ela esvazia o sacrifício da cruz, porque se eu vou reencarnando e eu vou melhorando e viro um espírito de luz, então o sacrifício de Jesus foi à toa. Ele morreu à toa, ele morreu para quê? Para nada, porque eu vou evoluindo, eu decido. Quem está coordenando esse negócio de avaliação das almas aí, eu não sei. Essa doutrina não tem base nenhuma, não tem nem na lógica e nem na fé. Mas algumas pessoas acreditam. E aí o sacrifício de Jesus foi à toa. Percebe que uma pequena doutrina acaba com todo o cristianismo? Ah, eu sou cristão espírita. Não, você é cristão ou espírita. Por quê? Porque o espiritismo, ele tem essa doutrina da reencarnação, mas muita gente não sabe, não percebeu ainda que tem um fermento. Cristo é o teu Salvador ou as boas obras? Quem é o teu Salvador? A Bíblia diz que ninguém se salvará pelas boas obras, para que ninguém se glorie. Então o único Salvador é Cristo. As boas obras são consequências da vida de Cristo em nós, porque a gente tem Cristo, a gente faz o bem. Então, gente, quantas vezes o cristão faz muitas coisas certas, mas só abre uma exceçãozinha para um relacionamento sexual ilícito, ou para uma rodinha de escarnecedores, ou para uma mentirinha boba, ou para uma desonestidadezinha. Isto pode acabar com seu casamento, pode acabar com sua honra, pode acabar com sua vida em Deus, pode acabar com seu testemunho. Ei, você, por pequenas concessões, pode jogar fora um futuro brilhante. Volto a dizer, liberdade é a capacidade de escolher o que vale a pena. Escolher a santidade, escolher o temor a Deus, escolher valorizar a família, que não é perfeita. Afinal de contas, homens complexos, mulheres complexas, todos nós somos. Filho, cada um vem com a configuração. E as configurações, volta e meia, dá bug. E nós vamos ter que lidar com cada um deles. Os pais da gente também tiveram bug. E a gente vai ter que lidar com cada um deles. E alguns não trabalham. Sim ou não? Muito. Nós precisamos andar em Deus, para que a gente escolha as coisas da maneira correta, saiba lidar com as situações da maneira correta, e a maneira correta é o que a Bíblia diz. Cuidado para não usar sua liberdade para escolher uma rodinha da igreja dos caras que falam mal de todo mundo. Cuidado para não usar sua liberdade para ir para uma rodinha onde os caras te incentivam a você fazer uma coisa que quando você não era cristão, quase arrebentou com a tua vida. Às vezes bebida, às vezes droga, às vezes o papo da rodinha é de mulher e você já foi um devasso. Cuidado, porque a exceçãozinha pode roubar tudo. A liberdade é o Evangelho. Quem tem o Evangelho não vai passar vergonha, irmão. Não
não vive na mentira, não vive no engano, não vive na trairagem, não vive na molecagem, não vai ter furada. Viva na verdade, viva a liberdade, escolha o que Cristo diz. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.